Viva Maria Imaculada! Eu sou o Fábio de Jesus por Maria e esse é o canal Subindo a Montanha. Palavras de vida eterna, o pão da palavra no seu dia a dia. Porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. Hoje é segunda-feira, começamos uma semana nova, uma semana útil nova. Deixa Deus te surpreender com o novo dele. Nessa semana, busque a intimidade com o Senhor por meio da oração, por meio da meditação da palavra, por meio da intercessão da Santíssima Virgem, por meio do trato diário e contínuo durante o dia com seu anjo da guarda. Esteja na presença de Deus. Deixa Deus te surpreender com o novo dele. Deixa Deus mudar a sua história. Deixa Deus te fazer feliz. O evangelho dessa segunda-feira, dia 23 de janeiro de 2023, é o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 3, versículos de 22 a 30. Os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: ele está possesso de Beelzebul, e também é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. Chamando-os então para perto de si, Jesus falou-lhes em parábolas. Como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino está dividido contra si mesmo, esse reino não consegue subsistir. E se uma casa está dividida em grupos rivais, tal casa não poderá ficar de pé. Assim, se Satanás levantou-se contra si mesmo e está dividido, contra si mesmo chegou o seu fim. Mas ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem primeiro amarrá-lo. Só então poderá saquear a casa dele. Na verdade, vos digo, tudo será perdoado aos homens, os pecados e as blasfêmias, quantas proferirem. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, mas é réu de um pecado eterno. É que eles estavam dizendo, ele está possesso de um espírito impuro. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos, palavras fortes de Jesus nesse evangelho de hoje. Quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, mas é réu de um pecado eterno. A ideia que nos passa de imediato ao ler esse versículo é que existe um pecado e que se o homem o comete, ele vai diretamente ao inferno, se perde de maneira imediata, porque não tem perdão, é um pecado eterno. A palavra de Deus vai dizer no livro dos Hebreus, na carta aos Hebreus, que com o pecado ninguém verá a Deus. Deus é luz e nele não existe treva alguma. Para entrar no céu, a alma tem que ser pura, santa, imaculada, irrepreensível. Por isso a igreja ensina-nos, se nós morremos na amizade com Deus, na graça de Deus, em estado de graça, mas ainda temos aqueles pecados que são chamados pecados veniais, os pecados leves, que não são pecados contra os 10 mandamentos, que não são pecados contra os mandamentos da igreja, pecados veniais, como a gula, a preguiça, a ira, a vaidade. Esses pecados veniais, os pecados capitais, também, eles são uma impureza, são uma mancha na alma. Como então a alma pode entrar no céu sendo ainda gulosa, tendo a mancha da gula? Como a alma pode entrar no céu tendo a mancha da mentira? Não pode. Sem a santidade ninguém verá a Deus. Então a alma, pela misericórdia de Deus, é introduzida no purgatório. Purgatório, lugar de purgar, lugar de purificar. E ali a alma se purifica, a alma se reconcilia com Deus. E as almas do purgatório sofrem a ausência e a saudade de Deus, o desejo, a ansiedade por Deus, o desejo do céu. E é por isso que nós, que estamos neste mundo, que somos a igreja militante, a igreja católica se divide em 3 esferas. A igreja militante, que somos nós que militamos pela salvação, que lutamos pela salvação. A igreja padecente, que são as almas do purgatório que sofrem a ausência de Deus e estão se purificando para entrar no céu. E a igreja triunfante, que são
aqueles que já estão na glória de Deus, a Santíssima Virgem, São José, os anjos e os santos. E nós, igreja militante, precisamos rezar pelas almas do purgatório, para que elas sejam purificadas o mais rápido possível. Auxiliar-lhes com as nossas orações, com os méritos das nossas boas obras, oferecendo-lhes indulgências, que são os méritos das nossas boas obras, para que elas possam entrar no céu o mais rápido possível. Mas o que isso tem a ver com o evangelho de hoje? Estou te mostrando a gravidade do pecado venial. A pessoa que comete pecado venial não pode entrar direto no céu. Não pode. Se ela morre na graça de Deus, na amizade de Deus, mas ainda existe um pecado venial, ela vai ao purgatório para depois ir ao céu. E que pecado então é esse? Porque existem pecados mortais, como homicídio, como adultério, como roubo e o furto. Pecados mortais como o aborto, que é um pecado terrível, onde a pessoa mata, assassina o próprio filho no ventre da mãe. Na minha opinião, e no meu ponto de vista, o pior de todos os pecados, o mais grave, o mais abjeto, o mais terrível, o que mais ofende e clama a ira de Deus é o aborto. Mas todos esses pecados, até mesmo o aborto, se a pessoa se arrepende, tem contrição do coração e procura a Deus e faz uma boa confissão, arrependido, com o propósito de nunca mais cometer aqueles pecados, conta todos os seus pecados sem ocultar pecado algum, confessa ao padre, ao sacerdote, cada pecado que ele se lembra. É claro, às vezes você não pode esquecer algum pecado, mas com sinceridade de coração, confessa todos os pecados que se lembra, sem ocultar pecado algum. E com arrependimento, com o firme propósito de não mais pecar. O sacerdote eleva as mãos sacerdotais dele, traça sobre você o sinal da cruz e diz, em persona Christi, na pessoa de Cristo, o Padre diz, eu te absolvo de todos os teus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você está perdoado. Você está na graça de Deus. Você se reencontrou com a graça. Por pior que fossem os seus pecados, por mais negros que eles fossem, quando o sacerdote traz sobre você o sinal da cruz e diz, eu te absolvo dos teus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não é o Padre que está falando, é Jesus que está falando através do sacerdote. É Jesus que está te lavando com o sangue do Cordeiro está sendo derramado sobre a sua vida, sobre a sua história. E por piores que sejam os seus pecados, por mais negros que fossem os teus pecados, por mais negro que fosse o teu passado, ao receber o sacramento da confissão, ao ser perdoado sacramentalmente pela confissão, seus pecados se tornaram brancos como a neve. A sua alma se tornou pura, sem pecado algum. Está na amizade com Deus. Está na graça de Deus. Por pior que fosse o pecado, até mesmo o aborto. Então, que pecado é esse que Jesus se refere no Evangelho de hoje? Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não terá perdão, mas é réu de um pecado eterno. Que pecado é esse contra o Espírito Santo que faz a pessoa ré, a pessoa condenada a um pecado eterno, um pecado que não tem perdão? Querido, Jesus operava milagres, sinais e prodígios. E o Evangelho diz que os escribas e os fariseus atribuíam aqueles sinais, aqueles prodígios, até os exorcismos que Jesus fazia, eles atribuíam aos demônios. Olha o que diz o Evangelho de hoje. Os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam, ele está possesso de Beelzebul, e também é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. Queridos, por mais que eles vissem a ação de Deus, por mais que eles vissem o poder de Deus agindo em Jesus, eles recalcitravam contra o aguilhão. Eles eram cabeça dura. Eles davam soco em ponta de faca. Eles não davam um braço a torcer, porque eles eram soberbos e orgulhosos. E aí está o pecado contra o Espírito Santo. Fechar-se à graça de Deus. O pecado contra o Espírito Santo nada mais é do que recusar a graça de Deus, do que dar as costas à graça de Deus. Deus bate a sua porta,
Como vai dizer o Apocalipse, eis que estou à porta e bato. Se abrires a porta, entrarei e cearei contigo. Deus bate a porta, mas a pessoa fecha o coração, não quer ouvir a Deus, não quer deixar Deus agir. E assim ele não consegue se arrepender, porque não deixa a graça de Deus entrar, porque ele se fecha a graça de Deus, e a graça de Deus vem por meio do Espírito Santo, por isso ele peca contra o Espírito Santo. E aí está, o pecado contra o Espírito Santo. É fechar-se à ação de Deus, fechar-se à graça de Deus. É por isso que é um pecado eterno, que não pode ser perdoado, porque a pessoa se fecha à graça, não recebe a graça, não se converte, não se arrepende e se perde. Agora olhe para você mesmo. Muitas pessoas têm situações na vida que Deus tem mostrado que são situações de pecado, que Deus tem chamado a conversão, ao arrependimento, e a pessoa tem recalcitrado contra o aguilhão, tem dado soco em ponta de faca. Você que vive em segunda união, mas não tem problema. Hoje em dia as coisas mudaram. Isso era antigamente. Está recalcitrando contra o aguilhão. Cuidado. Cuidado. Você que vive um relacionamento sexual fora do casamento, você que vive em adultério, você que na sua empresa defrauda, engana, passa as pessoas para trás. Você sabe, olha para a sua vida. Quais são os pecados que Deus tem te mostrado, que são os males, que são o câncer da sua alma, porque o pecado é o câncer da alma. E a quimioterapia se chama confissão e eucaristia. Queridos, assim como o câncer provoca metástase, se espalha pelo corpo e mata o corpo, o pecado também, ele se multiplica, ele provoca metástase. De uma ira, ele vira um homicídio. De uma gula, ele faz com que você se deixe controlar pela carne, em vez de controlar a carne te controla. E aí você cai no adultério, na luxúria. Ele faz metástase e mata a alma. E quantas pessoas Deus tem mostrado, abandone esse pecado, meu filho. Deus via graças de arrependimento, de conversão, mas a pessoa, isso não é pecado, isso era antigamente, é tão gostoso. Estou tão acostumado, eu não quero abandonar. A verdade é que esse pecado, ele dá um prazer. E a pessoa não quer abandonar esse prazer que o pecado dá. Só que o pecado é como se fosse um pirulito que tem uma gilete dentro. A pessoa vai chupando aquele pirulito e sentindo o prazer daquele doce, mas não sabe que lá dentro tem uma gilete. E conforme o pirulito vai se consumindo, vai chegando na gilete e vai te arrebentar, vai te prejudicar, vai te machucar e você vai se arrepender. Só que às vezes, quando essa gilete te cortar, a morte já te ceifou. E aí não há tempo de se arrepender. Cuidado, porque o inferno existe. O evangelho de hoje já começa falando que Jesus expulsava demônios. É claro a presença do demônio no evangelho. O demônio existe, o inferno existe. Cuidado, meu irmão. Cuidado. Hoje eu quero te convidar a deixar-se conduzir pela graça de Deus. Peça ao Senhor a graça. Foi Ele que disse: pedi e recebereis, buscai, achareis, batei e a porta se abrirá. Peça a Jesus a graça de um arrependimento verdadeiro. É a graça de vencer o pecado. E não resista à ação do Espírito Santo. Não peque contra o Espírito Santo. Porque todo pecado será perdoado, menos o pecado contra o Espírito Santo. Porque, como eu disse, o pecado contra o Espírito Santo é exatamente não querer o perdão de Deus. Hoje, Jesus te chama a felicidade. Felicidade que está na presença e na amizade dele. Não se feche à graça de Deus. Não fecheis os vossos corações como em Meriba, como em Massa no deserto aquele dia, quando os vossos pais outrora me rejeitaram. Vai dizer os Salmos. Medita durante esse dia. Medita durante esse dia. Quais são os pecados que você precisa abandonar?
Deus tem um novo para você. Que Deus te abençoe. E viva Maria Imaculada.